Oi, gente, eu sou o Ale e faz um tempo que eu não apareço aqui no YouTube para um vídeo mais longo, mas eu resolvi trazer as minhas leituras do primeiro semestre. E como esse tipo de vídeo, para mim, não cabe numa rede de vídeos curtos, eu resolvi fazer uma coisa mais elaborada aqui pro YouTube. Eu sei que ao todo foram 14 livros lidos nesse primeiro semestre, e quando eu digo primeiro semestre, eu estou contando ainda alguns dias de julho, porque algumas leituras eu terminei de fazer em julho. Vamos contar como primeiro semestre, sim, e se você discorda, discorde aí na sua casa. Eu já peguei o tablet aqui para me ajudar, porque eu fiz algumas anotações sobre essas leituras para conseguir falar melhor sobre elas aqui. Vou falar um pouquinho sobre cada um dos 14 livros lidos nesse primeiro semestre. Começando o ano com uma leitura que eu tinha começado no ano passado, foi Marcados, do Caio Rossan, e foi um livro de parceria e que eu produzi bastante coisa sobre ele, que é um mistério que se passa ali numa cidade fictícia do interior da Bahia. Traz ali vários adolescentes se envolvendo numa investigação, digamos assim, mas também num monte de encrenca para saber quem é um possível serial killer nessa cidade. Então, é um livro de mistério que tem adolescentes ali, que tem representatividade, mas também tem muitas mortes e envolve folclore. É uma leitura bem nacional, bem brasileira, e eu gostei muito de ter lido esse livro. Depois de Marcados, eu li Caminhando com os Mortos, da Micheline Veronsky, mais um nacional, e vocês vão ver que tem muito nacional nesse primeiro semestre. E para quem não conhece Micheline Veronsky, né, ela é autora de O Som do Rugido da Onça, que também é um livro premiado, e ela tem uma intensidade ali nas histórias dela. Caminhando com os Mortos, ele tem uma história muito macabra, muito pesada, que envolve fanatismo religioso e os efeitos desse fanatismo religioso na vida de mulheres no interior do Brasil. Por mais que seja uma obra de ficção, eu consigo enxergar isso aqui acontecendo. É bizarro, a história é bizarra, pesadíssima, mas vale a leitura. Eu não fui nada bom comigo mesmo empilhando esses livros para esse vídeo. Eu devia ter colocado em ordem e eu não coloquei. Ai, meu Deus. O próximo livro é de poesia, e aí quem já me acompanha nas outras redes sabe que eu adoro poesia. Então eu li Violado, do Hermes Coelho, que é um livro de poesia ali LGBT, que traz ali os poemas de um homem LGBT, e que traz assim as descobertas dele de criança, de adolescente e tudo mais, e sentimentos assim que eu acho que são partilhados por pessoas da comunidade, em vários casos aqui. O Hermes tem esse livro, tem outros, na verdade, também, que eu vou ler também. Esse meu primeiro contato com ele foi muito bom, já foi bem envolvente. Com certeza eu vou gostar de mais coisas que ele escreveu. O próximo eu li em e-book e foi Proserpina, da Ana Martino. E assim, uma romantasia incrível. Nossa, foi o meu primeiro contato com a escrita da Ana Martino, e traz uma fantasia com um cara que é colorista, ou seja, ele trabalha com tintas, com cores, e ele acaba recebendo um quadro para investigar, porque possivelmente tem magia nesse quadro, que é o quadro de uma mulher que seria a deusa Perséfone, um retrato da deusa Perséfone, e que ele acaba descobrindo que realmente há magia ali, porque ela sai do quadro e eles se apaixonam. Então tem toda uma aventura para fugir do dono original do quadro, para que ele não descubra, enfim. É uma história que tem muita fofoca, que tem magia, que tem romance, ou seja, é tudo que uma romantasia precisa. E agora eu percebi que eu não tô falando quando eu li os livros, mas é porque realmente é impossível dizer isso. Sei que foi no primeiro semestre. Mas esse daqui foi em meados de março para abril. Alerta Vermelho, da Martha Wells. É um livro de ficção científica que tem robôs se revelando, e aí tem um robô assassino que decide que não quer mais ser assassino. Tudo que ele quer é assistir às séries dele. Alerta Vermelho foi um livro de publicidade que a Aleph me mandou para falar sobre o livro, e também me pediu para fazer algumas ações durante a Bienal do Ceará, por isso eu lembro em qual foi o período que eu li. É um livro que já tem continuação, que é o Condição Artificial, já tem continuação em português, na verdade, porque no idioma original, que é inglês, né, como da Martha Wells, eu acho que já tem todos os livros publicados. Mas em português ele já tem a continuação no Brasil, e tem uma série na Apple TV Plus, que é Murderbot Diaries, né, Os Diários do Robô Assassino, que é o nome da série. É
impossível não gostar desse robô e do que ele faz aqui nesse livro. Ele é muito sincero, ele meio que representa muito bem os pensamentos de quem tá lendo. Agora, um nacional que também foi de publicidade é Alípio no País das Cachoeiras, do Alex Costa, que é autor pela editora Substância, aqui do Ceará. É uma fantasia para quem já leu Alice, gostou de Alice, quem gosta de Alice. Eu não gosto, mas eu gostei de Alípio. É uma sorte que eu tenho. Eu gosto dos livros que eu pego pra fazer publicidade. Eu não sei explicar. Eu gosto de verdade. Não é porque eu fui pago, tipo, já passou há muito tempo. E eu ainda falo sobre eles porque eu realmente gosto. Então, tipo. E aí acontece que Alípio é essa aventura que parece muito com Alice no País das Maravilhas, mas que se passa no sertão nordestino, que traz as vivências, a vida de um garoto sertanejo, que é o Alípio, vivendo num mundo de fantasia depois de cair por um buraco. Tem até um momento que ele encontrou uma meninazinha de cachinhos dourados ali nesse mesmo mundo. Então, de repente, temos aí um crossover. Quem me conhece sabe que eu leio de tudo. Então, temos aqui uma HQ, Vincent, que foi uma HQ muito dura de digerir, porque ela traz os últimos anos da vida de Vincent Van Gogh. Né? Não sei se deu para perceber que ela fala sobre Van Gogh. Ela fala sobre os últimos anos da vida de Van Gogh, um dos maiores artistas que a gente já conheceu. É muito louco ver como ele era um artista cansado, mas que não dava o braço a torcer, sabe? Que ele estava cansado, claramente, só que ele queria trabalhar, ele queria pintar, ele queria viver da arte dele, ele queria pagar uma dívida que ele achava que tinha com o irmão dele, que ele não tinha, né, que o irmão dele não queria que ele pagasse, enfim. É muito, muito forte entender a história de um artista assim, sabe? Foi uma leitura muito, muito simbólica, essa HQ aqui da Barbara Stock. Quem puder leia, sério. Depois de Vincent, eu vim para mais uma leitura cearense, que é o livro de Wilson Júnior, Trama Ancestral. E aí ele vai trazer ali uma fantasia histórica que se passa no Brasil, se passa no Ceará, na época do colonialismo, e que tinha a questão do tráfego de pessoas pretas, de pessoas africanas, de pessoas para serem escravizadas aqui no Brasil. A gente tem um personagem que acorda na praia sem memória e que recebe a missão do deus Anansi de salvar pessoas escravizadas aqui no Brasil, e com isso alguns poderes. O Ekundayo, esse personagem, ele vai acabar fazendo amizade com outras entidades, né, que vão ajudando ele também nessa jornada. É uma aventura muito bacana e tem continuação que eu vou já falar. Outro livro da Ana Martino agora. Eu acho que Ana Martino e o Wilson Júnior foram dois autores que nesse semestre eu li 2 livros de cada. Fortunato Poeira é o livro da Ana Martino que eu li assim mais recente, que eu fiquei, caramba, que livro bom. Porque é uma ficção científica com uma vibe meio Jetsons, né? Eu falei isso, eu já tenho resenha desse vídeo nas outras redes, mas ele tem essa vibe de Jetsons, uma vibe retrofuturista. É aquele futurismo, aquela coisa de tecnologia e tudo mais para os anos 60, sabe? 50, 60. Então, é bem interessante. É muito boa a história. É a história de um trecheiro, de um cara que trabalha em fazendas e tal. Só que se passa em luas agrícolas na órbita da Terra. É como se as pessoas tivessem construído ilhas que ficam orbitando a Terra para fazer agricultura, para criar animais. Animais não, mas para fazer agricultura mesmo. E aí, Fortunato Poeira é a história desse trecheiro que faleceu e que estão tentando organizar o velório dele. E é basicamente uma grande fofoca. Uma grande fofoca espacial. E é muito bom de ler. Muito bom de ler. Porque você fica envolvido querendo saber o que está acontecendo. Por que tanta gente conhece Fortunato Poeira? Por que é tão difícil decidir se ele vai ser velado nessa lua agrícola, se ele vai ser velado na Terra, como é que vai ser o negócio. E toda a questão política e tudo mais que envolve esse livro, porque se a gente está falando de futuro, de uma possibilidade de irmos para fora da Terra para cultivar alimentos, tem política envolvida nisso, né? E tem preconceitos também. Então, a Ana Martina explora tudo isso. E isso é muito doido de ler, de compreender, e é uma delícia, é sério. Que livro bom. E agora a gente vem para as últimas leituras desse primeiro semestre, né? Os últimos 5 livros desse vídeo. Primeiro a gente tem Rasteiras,
do Thales Azigon, meu amigo, com quem eu trabalhei durante a Bienal do Livro do Ceará. Rasteiras é o livro que eu vejo o Thales sendo mais romântico, sabe? Sim, eu já li outras obras do Thales, ele tem muitos livros de poesia publicados, mas Rasteiras é muito romântico. E eu já falei pra ele, amigo, você tá tão romântico nesse livro. E é muito bom ver isso, sabe, na poesia. Entender, conhecer a poesia de alguém a ponto de poder dizer isso. Olha, eu acho que essa poesia tá assim, assim, assada nesse livro. Eu acho que tá diferente, tem alguma coisa nova. É muito legal isso, ter esse contato, sabe? É gratificante, é muito bom, muito prazeroso. Depois vem Litígio, e aí Litígio é o livro de Mailson Furtado, o mais novo, mais recente, pela editora Moinhos, e ele traz contos, só que esses contos não parecem contos. Se você ler, você vai achar que é poesia, por conta da estrutura, de ter versos, né, de parecer versos assim. Então, talvez você não entenda como contos, mas são contos. Tá? São narrativas, e elas trazem muito uma característica que é a morte. A morte interliga muitas dessas narrativas aqui, mas elas também funcionam muito bem para quem vive ou viveu no interior de estados como o Ceará, que conhece pessoas, que conviveu com pessoas, que ainda convive com essas pessoas, que tem algum contato mínimo com alguém do interior, você percebe, você entende a cultura de interior, sabe? Tipo, como são as interações, como é o aprendizado com quem vive ao seu redor, com a vizinhança, enfim. Já tem outro vídeo sobre esse livro lá nas redes, bem mais aprofundado, né? Mas é isso, e é muito bom de ler. Mailson Furtado é muito bom de ler, gente. E falando em Ceará, tem mais Ceará aqui, e é uma HQ, dessa vez Rasga Mortalha, de Adams Pinto e João Bosco, que foi lançada bem recentemente pela editora Voante, com apoio da Reboot, e teve financiamento coletivo, foi um sucesso, né, no financiamento coletivo. E é uma HQ muito bonita, muito linda, no sentido artístico, no sentido de enredo, foi muito bem construída, muito linda mesmo. E é a história de um cangaceiro que tá no meio de uma briga com a guarda volante, e acaba envolvendo uma criança, uma jovem, uma adolescente nessa briga. Essa menina acaba se machucando, e por não saber se foi ele que machucou ou se foi a bala de algum policial, ele assume a responsabilidade de cuidar dela até ela ficar bem e levar ela para casa. É uma história muito bonita, muito bem construída, e quando eu falo bem construída, eu falo de tem traços, tem momentos nessa HQ que você percebe que ela muda para a memória de algum personagem, que ela muda de cor, que ela muda os balões, então tem esses mínimos detalhes que só os quadrinistas que estão envolvidos nisso aqui poderiam colocar. É incrível ver algo assim circulando por aqui também. E é mais uma HQ cearense. As duas últimas leituras desse semestre, que foram Pedro Páramo, que eu li para o clube Surlatines, inclusive. Surlatines é meu clube de leitura com meu amigo Apolo, leitor albino. Então, se você gosta de literatura latino-americana, se você quer ler diversidade na literatura latino-americana, você vai assinar o Surlatines e você vai acompanhar a gente. A gente tem suplemento literário também sobre os livros que a gente lê. Tem sprint, tem encontros, tem sorteios, tem descontos. Então vale super a pena. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você assinar e entrar pro clube com a gente. Mas eu li Pedro Páramo, que é esse clássico mexicano, e que foi uma experiência muito maluca, porque é complexo, muito complexo, mas tem um artifício que ajuda a entender tudo que está escrito aqui, que é o filme da Netflix de 2024. É o primeiro filme dirigido totalmente pelo Rodrigo Prieto, que é conhecido por direção de fotografia, por ter sido indicado ao Oscar por vários, né, filmes pela fotografia. E é perceptível o cuidado dele em deixar isso com a cara do México daquela época em que se passa a história, né, da época em que Juan Rulfo escreveu também. Porque é incrível, é incrível. Leia o livro, veja o filme e entenda tudo. É o puro suco do realismo mágico e vai te ensinar muita coisa sobre cultura latino-americana, cultura mexicana. Então, faça isso, por favor. O último livro desse semestre foi Fios de Ferro e Sal, do Wilson Júnior, e foi um livro de publicidade. Só que eu já conheço a escrita do Wilson, eu já conheço as obras do Wilson, eu já sabia o que esperar desse livro e as minhas expectativas foram superadas. É uma história totalmente envolvente. Eu demorei a terminar só porque eu não queria terminar. Você sabe como é isso. Você entende. Você sabe como é
você não querer terminar um livro. Então, assim, só demorei mesmo por isso. Mas é uma história totalmente envolvente. Tem a mesma pegada do primeiro livro, que é o Trama Ancestral, mas ele se divide, a narrativa que se divide entre Ekundayo, que é o personagem que a gente já conhece, e um grupo de pessoas que estão sendo transportadas do continente africano para o Brasil, num navio negreiro, e que acaba conseguindo se rebelar e se livrar dos seus captores, mas ainda está a caminho do Brasil. Ekundayo recebe uma missão de Iemanjá, né, e a gente vai ter orixás aqui envolvidos nessa história. Ainda vamos ter a Nancy, mas tem outras entidades no meio disso. E personagens com nomes que a gente já conhece, mas que não são exatamente esses mesmos personagens. Então a gente vai ter Iracema, vai ter Valentim, vai ter Netuno, vai ter Iemanjá, vai ter Ogum, vai ter Caim. Então, assim, vários nomes que talvez você lembre de uma ou outra coisa, mas que remetem a outras, né? Enfim, acho que vocês entenderam. Então é uma história de ficção histórica também, tá? E que é muito bom de ler, sabe? De uma pessoa como o Wilson. Conheço o Wilson pessoalmente também. Conheço a escrita dele e gosto muito. Então, enfim, leiam também. Esses foram os 14 livros que eu li no primeiro semestre. Tem muita coisa ainda pra vir. Quero ler muito nesse segundo semestre. Talvez os eventos não ajudem muito, mas eu vou tentar ler pelo menos a mesma quantidade ou próximo disso nesse segundo semestre. E aí eu venho falar mais pra vocês. E próximo vídeo no canal, eu não sei. Talvez eu traga. Estou a pensar, estou analisando as possibilidades. Mas se você gosta de acompanhar literatura contemporânea, um pouco de clássica também, se você gosta de poesia, se você gosta de, sei lá, de tudo, como eu, você pode se inscrever no canal. Você pode me seguir nas redes sociais como Estante do Alê, é o mesmo user em todas elas. E é isso, a gente vai se falando aí. Um cheiro.